Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais uma reflexão. Hoje eu quero falar sobre um tema o qual eu já abordei aqui nesse canal. Essa semana mesmo, um inscrito fez novas perguntas sobre a masturbação na vida do cristão. Então eu quero hoje falar de uma forma mais detalhada. Essa é uma questão que persegue muito a vida dos jovens cristãos. Não apenas dos jovens, mas de adultos também. O que a ciência fala sobre a masturbação? A ciência diz que é uma prática natural e saudável, desde que não haja compulsão e vício. Mas, por outro lado, o fundamentalismo religioso diz que é pecado. E agora, o jovem cristão deve seguir a ciência ou o fundamentalismo religioso? Tenha calma que até o final do vídeo você vai estar mais tranquilo quanto a essa questão. O que a Bíblia fala sobre masturbação? Não contém a palavra masturbação na Bíblia. Então, por que o fundamentalismo religioso condena essa prática? Condena devido principalmente à passagem bíblica que diz o seguinte: se um homem olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. E aí diversos pregadores dão aqueles exemplos que eles acham engraçados. Uns dizem: ninguém vai se masturbar pensando numa geladeira, ninguém vai se masturbar pensando num ventilador ou pensando num fogão, e outros exemplos. Vou colocar aqui o pensamento de dois pregadores, um do meio pentecostal e um do meio tradicional reformado. Olha só. Olha o que Paulo diz: saiba manter seu corpo em santidade e honra. Versículo 5, não em concupiscência. O que é concupiscência? Desejos desenfreados. Sabe o que alguns pregadores vão para a internet dizer? Pregador jovem, engraçadinho. A Bíblia não fala nada sobre masturbação. Tem que ler Bíblia. Porque Jesus disse assim: aquele que cobiçar uma mulher no teu coração, adulterou com ela, cometeu imoralidade sexual com ela, porque a mulher não é dele. Ninguém masturba pensando no ventilador. Segundo, a masturbação se nasce pela cobiça, pelo pensamento que é alimentado. Você pode não impedir que um pássaro pouse aí, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Sai desse ambiente que te propicia viver nesse pecado. Então, primeiro, vem do olhar cobiçoso. Segundo, vem de pensamentos impuros. Terceiro, vicia. Eu, como vice-presidente, sirvo ali ao meu pastor Darlan. Atendemos gabinete. E em lugares que eu vou pregar nesse Brasil, jovens que nos chamam, recém-casados, irmãs, procuram minha esposa e dizem: eu tenho 8 meses sem ser tocada. E quando eu vou procurar meu marido, ele está tendo prazer em si mesmo. Eu vim aqui rasgar o verbo. Por quê? Por causa do vício. Vai atrapalhar teu casamento, meu filho. Quinto, é nojento. Sexto, você se sente dominador, porque ela é só sua, ninguém está vendo. Que o Espírito Santo santifique a nossa mente nessa noite. Começando pelo pensamento desse pregador pentecostal, Eliseu Rodrigues, qual o principal problema que eu vejo aqui no discurso dele? Veja bem que não é nada pessoal, estou argumentando contra o pensamento, contra a teologia desse pregador. Primeiro ele começa falando que deve-se evitar a concupiscência carnal, e depois ele coloca como consequência, traz o exemplo de um casal que está há 8 meses sem ter relações sexuais por causa da masturbação. Se realmente essa é uma situação verídica, no caso esse homem está com um problema muito sério de compulsão, de vício, e aí precisa de tratamento. Agora, você pegar um jovem que está há muito tempo sem relações por ser solteiro ou por outra questão, e em algum momento cometeu a prática de masturbação, é uma situação totalmente diferente. Mas qual o cuidado que se deve ter? Evitar a compulsão, o vício.
Se passa a ser uma prática muito recorrente, aí o sinal de alerta precisa ser ligado. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a masturbação? Há um texto muito interessante na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aos solteiros viúvos digo, é melhor que estejam como eu, diz Paulo. Mas se não podem, casem-se. É melhor casar do que se abrasar ou abrasar-se. A NVI traz a tradução, é melhor casar do que viver ardendo de desejo. O que esse texto nos mostra? Ele aponta para o alívio da tensão sexual. Só uma forma legítima e bíblica para a satisfação sexual, para o prazer sexual, para o alívio da tensão sexual é o matrimônio. Isto é, toda tentativa de trazer alívio sexual fora do matrimônio constitui pecado. E a masturbação é uma maneira de aliviar a tensão sexual fora do matrimônio. Logo eu entendo que a masturbação não deve ser praticada pelos cristãos. Ela é uma forma também de porneia, de prostituição. Alguns fazem uso de Mateus capítulo 5, verso 28, dizendo que se alguém olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E dizer que a masturbação só é pecado porque ela é cometida quando alguém pensa em outra pessoa cometendo adultério assim contra ela. Mas não acredito que seja apenas aí que a prática seja caracterizada como pecado. Como eu disse, toda forma de alívio da tensão sexual fora do matrimônio é pecado. Seja você pensando em alguém ou não pensando, seja você tendo o estímulo A ou B. Deus instituiu somente essa forma legítima, o casamento. Você me diz, mas como um jovem pode aguentar tanto tempo? Se ele já é despertado tão cedo para a sexualidade, como ele vai conseguir ficar sem ter relações até o seu casamento? Como ele vai fazer para ter alívio da tensão sexual? Bom, o texto bíblico não tem culpa se a sociedade está depravada. Na verdade, nós deveremos guardar os nossos jovens da sensualidade e guardar e preservar a inocência dos nossos jovens. Com certeza, um jovem deveria ter interesse sexual quando ele estivesse já próximo às vésperas de um casamento. Mas os nossos jovens são expostos a cenas de nudez, a sensualidade, pornografia, por todos os lados, nas mídias sociais, na TV, revistas e jornais. E isso traz neles o estímulo precocemente, fazendo com que a carga e o fardo fique mais pesado. Eu acredito que esse é um pecado sério, um pecado grave, que ofende a glória de Deus, que entristece o Espírito Santo, que causa culpa, acusação, medo em milhares de cristãos, e inclusive até mulheres e pessoas casadas também têm sido vítimas, escravos dessa prática. Eu quero aconselhar você a orar, a se santificar, ler as Escrituras, jejuar, pedindo a graça de Deus para mortificar o pecado. E agora, no pensamento desse pregador tradicional reformado, Paulo Júnior, dá a impressão de que ele não conviveu com muitos jovens, não conversou com muitos jovens sobre essa questão, porque se ele tivesse conversado com muitos jovens, ele abordaria com mais profundidade e não de forma rasa, dando ênfase de que a modernidade estimula essa prática, sendo que sempre houve os estímulos naturais. É claro que as mídias atuais podem ser um estímulo a mais, mas sempre houve diversos estímulos. Sempre fui da Assembleia de Deus desde criança, já conversei com muitos jovens sobre esse assunto, já fui líder de jovens, já conversei com outros líderes de mocidade de outras igrejas, a mesma coisa. No geral, a abordagem desses dois pregadores sobre esse tema é muito rasa e desconsideram ou ignoram a ciência e as fases da vida. E o que é que eu defendo? Defendo que o assunto seja tratado com mais profundidade. Por exemplo, quem nunca ouviu falar que o menino, criança ainda, se apaixonou pela professora? Aquela paixãozinha de pré-adolescente que ficava ali secreta, e muitos meninos de 12, 13, 14 anos já começavam essa prática sem ter sido ensinada por outros. Em muitos casos, há realmente uma influência, os mais velhos passando para os mais novos, mas em muitos casos a criança se descobria sozinha. Mas muitos pregadores ignoram isso, ignoram a realidade ou fingem que não sabem. E aí querem passar uma imagem de santarrão
e traz questões extremas. O fato é que em algum momento de grande carência, tanto no homem quanto na mulher, pode vir à mente uma pessoa que a atraiu e ela pode cometer a prática de masturbação pensando nessa pessoa. E outra coisa totalmente diferente é uma pessoa viver alimentando pensamentos impuros, desejos impuros, ou tentando ter um relacionamento com uma pessoa que já é comprometida ou com uma pessoa que não lhe corresponde. Isso deve ser evitado totalmente. E você, o que pensa sobre essa questão? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe aquele joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa ser notificado sobre os próximos vídeos. Abraço e até a próxima, se Deus quiser.